Fala, galerinha. Bom, eu tô num lugar um pouco diferente hoje. Eu tava andando pela cidade porque eu tive uma reunião de trabalho agora que foi um pouco estressante, foi um pouco desafiadora, ao mesmo tempo gerou ali várias emoções. E, cara, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é mais uma reflexão. Não é nenhum conteúdo, não é nenhuma dica, é apenas algo que durante a minha caminhada surgiu e eu queria compartilhar. A gente que é nômade digital, a gente que é mochileiro, viajante, tanto faz, cara. A gente que é sozinho aí pelo mundo, a gente tem momentos que não sabemos o que fazer, sabe? A gente queria ter ali um amigo do nosso lado para trocar ideia, tomar uma cerveja depois de uma reunião estressante. A gente queria ali, não sei, abraçar nossos familiares. A gente queria fazer alguma coisa para descontrair, sabe? E a gente não tem, dependendo da situação, dependendo de você tá, dependendo do horário do dia, como da sua casa aí também, dependendo daquilo que você está fazendo. Você pode estar no metrô em São Paulo agora indo pro seu trabalho, você pode estar voltando da praia aí, trocando uma ideia com seus amigos e vendo um vídeo no YouTube aleatório, independente. Ah, Às vezes essa vida na estrada é um pouco solitária. E tá tudo bem, é uma escolha que a gente tem. A gente tem que abrir mão de alguma coisa para ter outra. A vida é assim. E hoje eu tô me sentindo um pouco solitário após essa reunião. E eu queria deixar uma mensagem aqui, principalmente para você que trabalha no mundo corporativo. Creio que, não sei, talvez 70% da população mundial faz isso hoje em dia. Sei lá, dados da minha cabeça, não é nada concreto, nada pesquisado. E é muito foda, né, cara, como a síndrome do impostor ela existe. Independente da sua profissão, independente do seu nível de senioridade na sua área, a síndrome do impostor ela existe. E cara, olha que engraçado. Do meu time ali, por mais sênior que eu seja, eu sou o júnior, sabe? Estou ouvindo uns cachorros latir, espero que não venham me atacar aqui, pelo amor de Deus, que eu tô no meio da floresta, literalmente. Então, por mais júnior que eu seja, a síndrome do impostor ela bate. E às vezes quando não tem muito trabalho, ou quando o trabalho tá muito difícil, que a gente tem que pedir ajuda, a gente meio que pensa e repensa, caralho, será que eu fui contratado pra fazer aquilo que eu realmente deveria fazer? Porque eu me sinto burro, ou eu me sinto inútil, ou eu me sinto, sei lá, a gente se rebaixa muito, sabe? E cara, eu sou programador, o programador sabe como que é isso, sabe muito bem como que são esses momentos de altos e baixos na carreira. Isso que eu sou programador já tem 8 anos, cara, é muito tempo, sabe? E eu mexo com front-end, mexo ali com JavaScript, HTML, CSS, lib JavaScript o tempo todo. E mesmo assim eu me sinto inútil às vezes, sabe? O mundo de TI, o mundo de programação, ele evolui tão rápido, é absurdamente como essas coisas acontecem. É uma briga entre grandes corporações que saem criando modelo de IA, agente de IA agora que tá na moda e tal. E cara, é complicado, sabe? Você ter que ficar a par da situação, ter que estudar dia após dia e caramba, pô, você acabou de estudar um conceito novo, uma tecnologia nova, surge outra, que surge outra amanhã e tal, e aí você tá do outro lado do mundo, independente se você tem uma, duas, três fontes de renda, perder uma dói, sabe? E você ficar pensando, caralho, mano, eu posso ser demitido porque eu sou PJ, ou sei lá, vai ter o layoff, vão demitir todo mundo que é CLT e contratar terceirizado, sei lá, dá aquelas pira na cabeça. Tudo porque você se sente um inútil no seu dia a dia, porque alguma coisa não tá certa. Alguma coisa saiu do seu controle. E aí que bate a ansiedade, né? A ansiedade ela surge quando a gente sabe que não consegue controlar alguma coisa. E aí que começa a surgir os medos e esses pensamentos intrusivos que, porra, às vezes pode nem ser verdade aquilo, mas você tá imaginando, sabe? Ah, Talvez um mecanismo de autodefesa, talvez só uma pira e você precisa sair, caminhar aí pro meio da floresta, respirar um ar puro, sabe? Poder ser atacado por ursos e lobos, que seja, pra você se sentir vivo de novo, sabe? Desconectar um pouco daquela tela que tá ali na sua frente 24 horas por dia, mano. E é isso, sabe? Hoje é um dia normal, hoje é uma quinta-feira, 4 horas da tarde aqui pra mim na Bulgária. No Brasil o pessoal tá quase entrando no horário do almoço e, cara, uma reunião me deixou refletivo, assim, reflexivo. E eu quis compartilhar um pouco com vocês. E é basicamente isso, imagina.
A vida nômade, ela é assim, sabe? Ela tem esse salzinho que é gostoso. Porra, eu tô no meio aqui, cara, ó. Eu agacho aqui, ó. Eu tenho neve na mão. Caralho, como que eu pensei que há 8 anos atrás eu ia estar vivendo isso? Eu que era estagiário, recebia R$ 800 de salário e... Era isso, tá ligado? Eu morava com a minha avó. Porra, hoje eu tô aqui, sabe? Me trouxe até aqui, pago as minhas contas, não dependo financeiramente de ninguém. E eu ainda tenho essa porra dessa síndrome do impostor. Que bizarro, né, cara? Que bizarro isso. A gente se rebaixa muito e não tem motivo, sabe? E a gente só precisa escutar às vezes, caralho, seu trabalho tá da hora. Porra, você foi proativo de pegar esse problema na sua mão sem saber como resolver. E por mais que você esteja se sentindo um merda porque você não conseguiu resolver, você foi o único que teve a capacidade de tentar, sabe? E às vezes é só isso que a gente precisa escutar. Então se você que tá vendo esse vídeo é líder de alguma forma, independente, cara, que tipo de líder você seja, independente de cargo, de qualquer coisa, se você é líder, dê esses feedbacks minuciosos para as pessoas do seu time, sabe? Faça com que elas se sintam ali pertencentes, porque um simples, cara, obrigado por tentar, já muda tudo. Você para de se achar um inútil e simplesmente vira algo que vai te preencher, sabe? E, meu, sei lá, eu só quero desabafar um pouco por aqui. Não tô preocupado se esse vídeo vai vingar, se não vai, eu só quero desabafar. Hoje eu quero transformar esse dia em um diário, só pra tirar de dentro de mim. Ah, Luiz, mas você não faz terapia? Ah, mas porque você deveria fazer terapia? Sim, gente, eu faço terapia há mais de 2 anos, tá? Cognitiva comportamental lá que falam, que é pra gente desabafar sobre o dia a dia nosso ali, pra gente não ficar tudo pra gente na nossa cabeça, sabe? É diferente você ter uma pessoa ali pra escutar o seu problema, mas é bizarro, né? Você paga uma pessoa pra escutar o seu problema, mas é tão gostoso, sabe? Ela ou ele tá ali para poder te escutar e te dar um norte através de estudos e filósofos e piriri parará, entende? A minha psicóloga, ela gosta muito de vertente de sonhos, né? Ela estuda muito sonhos, ela estuda muito sobre umas paradas lá da Índia, não sei o que e tal. Eu acho bem da hora a forma como ela lida comigo. E, enfim, se você não faz terapia ou não tem condições, né? Procure, de alguma maneira, de você conversar, de você tirar isso dentro de você. Igual eu aqui, por mais que eu faça terapia, pô, eu quero que vocês me escutem e é isso, sabe? Quem se conectar com a minha fala, com aquilo que eu tô dizendo, ótimo, nós somos 2 pessoas e não mais um sozinho. A gente já tem uma comunidade, já tem um vínculo ali que a gente pode contar com outra pessoa. Então isso é bem legal, sabe? Aconselho muito. E uma outra coisa que reparei bastante falando em terapia, falando em deixar os seus sentimentos pra fora, pra você não ficar guardando tudo isso pra você. Cara, aqui na Bulgária isso é visto muito com maus olhares, sabe? A minha namorada mesmo, por exemplo, terapia. Pô, o que é terapia? Sabe? Ainda ela é um pouco mais mente aberta, ela vai lá, ela faz de vez em quando e tal. Mas as pessoas em geral na Bulgária, quando você comenta sobre terapia, é um tópico muito, tipo, mano, eu não preciso de terapia, eu sou búlgaro, tá ligado? A minha história a minha história me ensinou a como me portar durante o mundo. Hoje eu não preciso disso, entende? E é bizarro, né? Como cada país tem uma forma diferente de fazer essa abordagem. Eu lembro quando eu tava na Argentina, há uns 3 anos atrás, eu tava saindo com uma argentina que ela era terapeuta e sexóloga, por sinal. E a gente conversou bastante sobre a vida, sabe? E, cara, a terapia na Argentina, ela é muito barata, sabe? As pessoas lá cobram muito pouco pra ser terapeutas por sessões e as pessoas mesmo assim não querem. Não é algo que elas veem, assim, sabe? Isso é uma coisa muito mais do Brasil, que eu reparei, assim, pelas minhas andanças por aí. É muito famoso, muito hype esse lance de fazer terapia no Brasil, né? Porra, o que eu acho maravilhoso também, porque, cá entre nós, o Brasil tem muito problema e viver nesse país não é fácil, né? E é isso, vocês estão sendo meus terapeutas hoje e eu tô aqui pra desabafar um pouco com vocês. E já me sinto melhor, sabe? Provavelmente não vou voltar a trabalhar agora, não me sinto apto a isso. Eu preciso descansar um pouco minha cabeça, preciso tirar férias. Já faz um bom tempo que eu tô sem tirar as férias e eu preciso descansar um pouco. Acho que tá na hora de pedir aí um tempinho. E, meu, ó, vou até sair um pouco da frente da câmera aqui. Olha que lugar lindo. Escutar o riacho,
escutar os passarinhos lá em cima, as gotas geladas caindo na minha orelha. É lindo, sabe? Esse galho na minha frente, que eu acabei de reparar que tem um galho aqui. Mas é top, é top. Reflexões aleatórias aí pra esse canal no YouTube aqui. E, novamente, cara, ser nômade tem seus altos e baixos, e hoje é um dia baixo, digamos assim. Um dia mais calmo, que eu preciso sair, distrair minha cabeça, e graças a Deus eu escolhi um lugar para estar presente agora, que eu tenho essa natureza do meu lado, eu tenho ela para me abraçar e para me acolher quando eu não tenho mais ninguém ao meu redor. E tá tudo bem. Agora eu vou, não sei, sentar aqui, comer uma bolacha, refletir um pouco, escutar uma música e rezar para que nenhum lobo me coma.